São 7h20. Os governos estaduais, como aqui no Ceará, jornalista Beto Almeida, esperavam a liberação desses recursos ao longo de 2019. Dinheiro para fortalecer o sistema carcerário, para fortalecer as ações de combate ao crime. No caso do Ceará, ao combate às ações criminosas, tanto no interior do estado quanto na Grande Fortaleza. Agora, com essa decisão da ministra Rosa Weber, talvez nós tenhamos uma expectativa maior de que neste primeiro semestre, esses recursos que deveriam ter sido liberados pela União no ano passado, comecem a chegar aos cofres dos estados brasileiros, inclusive ao Ceará. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Essa decisão da ministra Rosa Weber, que agrada naturalmente aos secretários de Segurança Pública dos estados, Zenô, ela foi ao encontro, como se diz, ela acordou com o que já havia decidido numa liminar o ministro, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli. Ele deu esse ganho de causa aos estados numa liminar que ele proferiu durante o plantão judiciário de dezembro. Isso por quê, Luciano? Porque na realidade é o seguinte, esses recursos são federais, arrecadados inclusive com dinheiro da loteria que vão para o Fundo Nacional de Segurança Pública. A grande questão aí é o seguinte, tá lá, tá na lei. Só que disseram, o governo, na realidade o que ficou preso aí, o embate não havia projetos, não havia assinaturas de convênios para a liberação desses recursos. Mas o que determina a lei é que esses recursos sejam fundo a fundo, que eles sejam repassados diretamente. É óbvio que isso agrada porque reduz muito, Luciano, aquela burocracia, a lentidão na forma como os processos têm que ser liberados, enfim, é dinheiro que chega para a segurança pública e chega em boa hora, porque segurança pública, Luciano, a gente já disse isso aqui, não se faz se não tiver dinheiro. O governador Camilo Santana se reuniu nesta quinta-feira no Palácio da Abolição, fez uma exposição sobre os investimentos na área de segurança pública e disse para as lideranças que congregam o movimento em defesa de reajuste salarial para os policiais que, quanto a essa reestruturação salarial, os estudos estão sendo aprofundados e a mensagem com a definição de índice de correção do salário será encaminhada à Assembleia Legislativa após esgotados todos os canais de negociação. O Carlos Alberto chega com mais informações. A atenção criada pelas notícias e fake news nas redes sociais sobre uma eventual paralisação das atividades policiais e a mobilização feita nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa do Ceará por militares e seus familiares não abalaram a serenidade do governador Camilo Santana e o levaram, mais uma vez, a assumir o papel de pacificador nas negociações sobre reajuste salarial dos integrantes da corporação. Os deputados de oposição e representantes dos policiais, como o delegado Cavalcante e o soldado Noélio e o vereador Sargento Reginauro, conduziram a mobilização dos policiais que gritavam as palavras de ordem "A polícia vai parar", enquanto no plenário da Assembleia Legislativa, os deputados estaduais Osmar Baquite, Evandro Leitão e doutora Silvana fizeram ponderações para o bom senso e para ser evitado o radicalismo prejudicial à população. O líder do governo, o deputado Júlio César, fez a interlocução para o governador Camilo Santana receber na tarde desta quinta-feira, ontem, lideranças que representaram as entidades dos policiais. Camilo reafirmou a característica da atual administração de sempre dialogar e assumir o compromisso de encaminhar à Assembleia Legislativa a proposta de reajuste salarial dos policiais somente após aprofundados os estudos. Durante a reunião pelo governador Camilo Santana, ficou definido que uma comissão formada pelo governo do estado, Poder Judiciário, associações e Ministério Público irá se reunir para avaliar os números da proposta. O primeiro encontro da comissão será realizado na próxima segunda-feira, às 14 horas, na Assembleia Legislativa. Abre aspas, fiz questão de reafirmar que sempre estarei aberto ao diálogo para encontrarmos a melhor proposta que atenda aos anseios dos policiais e que esteja dentro das possibilidades financeiras do Estado. Fecha aspas, disse Camilo Santana com um ar de serenidade. Com informações dos bastidores políticos da Assembleia Legislativa, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto.
São 7 horas e 25 minutos. Quem acompanhou de perto os bastidores da Assembleia Legislativa na manhã dessa quinta-feira pôde perceber, Beto Almeida, a disposição de alguns policiais e familiares de fortalecer esse movimento, até mesmo com essa palavra de ordem, como disse o Carlos Alberto, a polícia vai parar. Ao longo do dia, o sistema de policiamento funcionou com normalidade, embora tivéssemos uma onda de boatos pela internet, pelas redes sociais, que gerou preocupação para muitos moradores de cidades da região metropolitana de Fortaleza. Mas ao final do dia, com essa reunião conduzida pelo governador Camilo Santana, nós tivemos um cenário aí de serenidade e tranquilidade. E nessa certeza, como o próprio governador afirmou, que o governo está aberto ao diálogo e vai encaminhar à Assembleia Legislativa uma mensagem com a proposta de reajuste salarial dentro também da realidade do Estado do Ceará, respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Luciano de Oliveira, o mais importante que eu acho é o seguinte, que a gente não pode esquecer que nesse embate, quem está no chamado fogo cruzado, como se diz, quem está sob o risco de tudo isso, é a sociedade, é a população. Por isso que eu digo o seguinte, que apesar do clima ter sido tenso ontem, houve habilidade política de ambas as partes. Habilidade política aqui na Assembleia Legislativa, que levou-se a uma reunião com o governador Camilo Santana, que demonstrou mais uma vez que é impressionante a habilidade que ele tem para negociar, e houve também isso, sem sombra de dúvida, por parte dos policiais militares e das lideranças, né, que estão à frente do movimento, porque entenderam o seguinte, o ambiente estava tensionado, e naquele tensionamento, Luciano, tinha que haver também bom senso, e o bom senso prevaleceu, ou seja, foi-se aí dado um tempo, vai-se avaliar os pontos que estão sendo questionados pelos policiais e bombeiros militares. Segunda-feira, 14h, teremos uma reunião aqui na Assembleia Legislativa. Não quer dizer que já saia em si essa reunião, mas uma coisa é certa, o governador Camilo Santana se comprometeu a não encaminhar o projeto de reestruturação da carreira policial aí enquanto não houver um acordo, enquanto não houver pacificado todos os pontos que levam a essa discórdia. É óbvio, tem coisas aí que eu posso dizer até que parcialmente os militares já tiveram aí um ganho. Por exemplo, Luciano, a redução das parcelas, inclusive com a primeira já a ser paga este ano, a possibilidade de incorporação das gratificações nos vencimentos dos militares. São situações, são pontos que foram colocados ontem e que amenizou em muito a situação. Existia um clima, Luciano, muito forte, inclusive aqui já à noite os policiais ainda ocupando, mesmo depois da reunião com o governador Cid Gomes, existia aquela determinação de alguns de manter a greve. De manter a greve, mas o bom senso prevaleceu. Porque no fim das contas, repito, é o governo de um lado, policial de um outro, e a quem população está no meio é a população.